Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs, que alegria mais uma vez estarmos aqui para juntos refletirmos sobre a liturgia diária. Hoje são dia 28 de novembro, segunda-feira. Estamos vivendo a primeira semana do Advento. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, amados irmãos, começamos então a viver o tempo do Advento, né? Antes de iniciarmos a reflexão sobre o Evangelho, vamos contextualizar o tempo que estamos vivendo, que é o tempo do Advento, né? O tempo de espera, da espera de Cristo que vem até nós. E esse tempo ele é muito propício, né, para a conversão, não que os outros tempos não sejam, mas esse tempo é um tempo de arrependimento, realmente de voltarmos, nos prepararmos para aquele que vem, para o Cristo que vem, né? Então, temos 4 semanas para estarmos bem preparados para o Natal. O Natal, onde celebramos a vinda de Cristo, estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, mas dentro desse tempo do Advento, a gente começa a viver essa reflexão, né? Não somente uma reflexão, mas o tempo de conversão. É um tempo favorável de conversão, né? Então, que nós possamos olhar para esse tempo e olhar para a nossa vida, né? E assim começarmos a ver, como diz aqui o Evangelho, como que está a nossa casa, né? Porque quando nós pegamos o Evangelho de hoje e vemos, né, essa frase em que o oficial utiliza, é a mesma frase que até hoje nós utilizamos dentro da missa. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo, né? Então, foi tão forte essa oração, esse pedido, né, por parte desse oficial, que se tornou uma oração para nós, igreja. E é isso mesmo, a força dessa oração, ela está, primeiramente, em reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez. Então nós olhamos para nós e falamos para Jesus que nós não somos dignos, de que Ele entra em nossa morada. Mas a nossa morada é a nossa casa, é onde nós moramos. Eu falo que não. Agora nós estamos vivendo o tempo espiritual, onde Cristo se faz presente dentro de mim através da Eucaristia. Então, quando o sacerdote, o ministro, né, nos mostra o Cristo, e nós falamos isso, olhando para dentro de nós e falamos: eu não sou digno de receber, né, o teu corpo, né, mas a vossa palavra tem força e eu acredito nisso. Então, que nós primeiramente, né, antes de qualquer coisa, reconhecer que nós não somos dignos. Eu acho que isso, o primeiro ato de um cristão é entender isso. Muitas pessoas que acabam se perdem pela vaidade, pelo orgulho, e essa vaidade e o orgulho está naquela questão da pessoa se achar que ela é melhor, que ela não precisa. Inclusive, para até certas pessoas que é muito firme na caminhada, ele se sente tão
é como se isso fosse contando pontos para ele, né? Então ele vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, tem hora que ele acha que ele já está com o reino do céu conquistado pelas coisas que ele faz. E não é nada disso. Independente do que nós realizarmos durante toda a nossa vida, nós nunca seremos dignos de que Cristo entre em minha casa, que Cristo, que eu faça parte, por tamanho que Ele é e tamanho da minha misericórdia. Então, se eu parasse hoje, né, de pecar e levasse uma vida santa, até o final da minha vida eu continuaria dizendo, né, que eu não sou digno. Então, um reconhecimento da minha miséria. Isso nos aponta aquilo que nos faz cristão, que é a humildade. Então, que nós possamos entender isso. Uma coisa interessante também que mostra a humildade por parte desse oficial, que você percebe que ele tem subordinados, a quantidade de subordinados que ele tem, e ele vem pedir para um subordinado, para que Jesus cure uma pessoa que o serve. Olha que interessante, né? Ele vem pedir para que uma pessoa que, se fosse ver, né, na sociedade, uma pessoa que estaria para um empregado, né? E muitas vezes a gente percebe que muitas pessoas, né, olham a pessoa que serve, né, o escravo, o subordinado, né, como aqui aponta, tá? Não, hoje não existe escravo, mas aquela pessoa menor, né? E aqui o oficial, ele busca Cristo e mostra e pede, né, para que Jesus Cristo venha curar aquele. Então isso mostra também que a preocupação dele para com o próximo, que é uma das coisas que também Jesus nos pede a todo momento, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E interessante que tem uma doença ali que mostra também essa doença que acontece em nós, né? Que ali ele fala de uma paralisia, né? Paralisia é o que realmente trava, né? Que impede que a pessoa faça algo. E dentro da nossa vida espiritual, né, a gente tem várias paralisias, tantas coisas que nos trava, tantas coisas que nos impede de caminhar, tantas coisas que nos impede de dar o próximo passo no rumo à conversão. Vivemos uma vida de desculpas, né? E essas desculpas podem ser essas paralisias. Em vez de nós reconhecermos em nós a miséria, né? Reconhecermos em nós a dependência, reconhecermos em nós a necessidade de mudança para estar mais perto de Cristo, a gente usa essas paralisias que existem em nosso meio para justificar a nossa falta de fé, esperança e caridade para com o nosso próximo. Então, amados irmãos e irmãs, vamos juntos, né, caminhar nesse tempo favorável da conversão, que é o tempo do Advento, é o tempo de espera, né, e que estejamos esperando, né, no Senhor, esperando o Senhor e esperando no Senhor, mas não esperarmos de uma forma passiva, não esperarmos parado, mas esperarmos transformando aquela casa, preparando aquela casa, que é o nosso coração, para que recebamos o menino Jesus, recebamos o Cristo, para assim, né, termos Ele como nosso Mestre e Senhor e vivemos a alegria plena, a alegria verdadeira, a alegria eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.